Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. E eu quero falar algo para você muito forte, muito impactante. Essa mensagem, que tem uma oração também, ela vai trazer muito esclarecimento para você. Talvez muitas respostas daquilo que está acontecendo na tua vida financeira, amorosa, familiar, espiritual, na tua saúde, talvez algumas respostas, e eu digo para você, muitas, viu? Serão respondidas agora através desse vídeo, tá? No final do vídeo tem uma oração pesada, forte, e você tem que fazer. Você vai ver eu falando aí na pregação, na ministração, que quem quiser fazer com este vídeo 21 dias de oração, 40 dias de oração, orando a oração no final, para romper com os espíritos geracionais, faça. É muito importante, tá? Qualquer coisa você pode baixar esse vídeo, baixar ele em áudio, entendeu? Para você fazer, ou vir aqui, toda vez, passa para frente a pregação e pega no final ali na oração, porque é muito importante, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar firme aí nas campanhas, nos propósitos. Nós estamos numa campanha chamada Vale de Sal, que também nós oramos pela vida familiar, para quebrar com essas maldições e também feitiçaria, um monte de coisa. Faça essa campanha conosco também. Crie você uma aliança, um pacto conosco aqui e com Deus, porque você vai ver Deus te honrar, tá bom? Primeiro link aqui nas descrições, você vai encontrar o link da playlist, onde você acha todas as orações, tá? Do Vale de Sal, inclusive agora é a 11ª, tá? E também as pregações relacionadas a essa campanha, inclusive o estudo bíblico sobre o Vale de Sal. Ah, que negócio de Vale de Sal, que negócio de sal é isso? Você dá macumba que não sei o que, não. Veja o estudo bíblico, observe a teologia e o mundo espiritual, como é que é primeiro, para depois você falar. Então você tem que ir lá assistir. Primeiro o link nas descrições, tá bom? Marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixe o seu like e se inscreva no canal. No Facebook e no YouTube nós temos live de oração todos os dias, tá? Fica firme porque Deus vai te honrar. E agora então nós vamos para a ministração abençoadíssima. Vamos lá? Aleluias! Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar, fica à vontade, irmãos. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Amém, irmãos? Amém. Olha só, nesse mais um dia de campanha, hoje nós estamos aqui em mais um dia dessa campanha do Vale do Sal. É uma campanha de batalha espiritual, é uma campanha para confrontar os males que vêm sobre nossa vida. E hoje eu quero levar vocês a entender sobre os espíritos geracionais. Espíritos o quê? Geracionais. Já fala, geracionais fala de geração. É o que passa de geração em geração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. A oração que nós iremos fazer aqui no final será dedicada para isso, para quebrar com essa estrutura espiritual, tá? E até aconselho vocês, como vai ficar no YouTube essa mensagem e a oração também, se vocês quiserem fazer 21 dias só orando, pega o vídeo, pega essa oração e fica repetindo, 40 dias, quanto mais oração, melhor. Faça, é muito importante. De tempo em tempo nós temos que estar fazendo isso, para evitar qualquer tipo de mal entrar na nossa vida, e tentar destruir alguma área da nossa vida, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ser bem dinâmico, porque tem um monte de negócio para me falar para você aqui hoje. É muito texto. E aí, a maioria deles eu vou citar. E como eu disse, como vai ficar no YouTube, na internet, depois você assiste com calma, anota os versículos que eu vou apenas citar e leia, que daí você vai tendo mais e mais embasamento. A pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte, irmão: pastor, como que nasce uma maldição? E como que essa maldição ela passa de geração em geração? Muitas pessoas têm aquele entendimento que uma maldição ela nasce
quando alguém vai lá e faz um trabalho de feitiçaria para você. É isso, pastor? Eu falo para você, também. Mas não é só isso. Isso é uma parte. A questão de quem faz um trabalho de feitiçaria para amarrar a tua vida, a questão é que essa pessoa que está fazendo, além de estar amarrando a tua vida, amarra dele também. E você vai entender isso. Você vai entender nesta oportunidade que é possível ser quebrado isso. Esse vídeo ele traz resposta talvez para o que está acontecendo na tua saúde. Esse vídeo ele traz resposta por que está acontecendo isso no teu casamento. Por que a tua vida financeira está assim estagnada. Esse vídeo vai trazer uma reflexão tão profunda para você, que você vai sair daqui, meu Deus do céu, eu tenho que combater isso urgente, tenho que quebrar isso. E eu já quero adiantar, Jesus ele te deu todo o poder, a autoridade para romper com isso. Basta você exercitar isso, tá? E eu já vou fazer uma introdução aqui, porque eu já sei que vai vir aqueles engraçadinhos depois para conversar comigo, ou para comentar às vezes no vídeo. Quem está debaixo da graça não existe mais maldição. E por que a tua vida está assim? Sua vida está um mar de rosa, está o céu mesmo? Ou você ainda continua pegando enfermidade? Ou você ainda continua tendo crise financeira? Por que a graça não funciona nesse sentido? Porque te ensinaram errado, irmão. E eu vou explicar algo para você. Sabe qual que é o problema desse pessoal da teologia da graça, que eu apelidei de gracinha? Porque é uma graça sem graça. É uma graça que não liberta ninguém. Só dá apoio para a pessoa pecar mais. Essa é a verdade. Mas essa graça, que é uma gracinha que o povo vai pregando, eles colocam a culpa toda na Torá. Em quem? Na Torá. Na lei do Senhor, né? Ah, não, é a lei de Moisés. Aí vem aquele discurso. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Você pode pegar a Bíblia e estudar o original. 90% das vezes que Paulo falou sobre a lei, ele estava falando de uma lei legalista. Que esses dias atrás eu fiquei 1h30 aqui em cima, enchendo o saco de vocês falando sobre isso. O que é a lei? O que é a Torá ou a lei legalista? Que foi imposta por homens. Jugo de homens em cima. E isso também é considerado uma maldição. Porque você aprendeu daquele jeito, foi doutrinado daquele jeito, e agora você vai seguindo aquilo ao pé da risca. A culpa não é da Torá, porque a Torá é uma revelação santa e divina para mim e para você. A Torá, na verdade, ela foi uma revelação para mostrar para o ser humano o que é que contamina ele, o que é que destrói ele, o que é que ele não pode fazer para que as maldições não entrem na vida dele. E esse pessoal não, eles colocam a culpa toda na Torá. E o verdadeiro culpado eles quase não pregam, porque eles acham que a graça anulou já isso. Sabe qual que é o verdadeiro culpado? Diga comigo, o pecado. Pronto. Eu vou lhe perguntar, e eu sei que você é um pouquinho mais inteligente. O pecado, ele veio antes ou depois da Torá? Bem antes. Esses dias também eu preguei sobre o espírito de ciúmes, lembra? Caim, que é a palavra, o nome Caim, a raiz semântica do hebraico do Caim tem a ver com ciumento. Caim é muito antes da lei, irmão. Milhares de anos antes, para se dizer. E já viu o pecado ali. Eu até anotei para mim falar nessa introdução a palavra ará no hebraico. Diga comigo, ará. Quando Deus fala para ele assim, ó Caim, agora maldito e errante você será. A grande verdade é que Deus não amaldiçoa ninguém. Quando eu e você praticamos o pecado, nós se amaldiçoamos. Porque antes de pecar, antes de matar o seu irmão, Deus chegou para ele e disse assim, ó, o pecado jaz à porta.
E eu lembro que eu citei para você o original, falei um monte de coisa. Falei que a palavra jaz, que significa repouso, que significa estar escondido. Deus estava falando assim, o pecado está escondido dentro do seu coração. O seu coração está pecaminoso e está desejando matar o seu irmão, mas cabe a você dominar sobre esse impulso homicida. A responsabilidade de segurar essa barra é sua, Caim. E ele não segurou, ele deixou a bestialidade, ele deixou o pecado que já havia dentro dele dominar ele. A arma do diabo, a maior arma do diabo sempre será o pecado. Através do pecado, o diabo consegue desenvolver os seus planos aqui na terra. Não tem aquela dinâmica de Jesus assim na terra como no céu, sim ou não? O nosso propósito é viver na terra o céu. As realidades do céu nós vivemos na nossa vida financeira, amorosa, saúde e assim sucessivamente. Em contrapartida, o diabo tem o mesmo plano, só que de uma forma invertida. Através do pecado, o diabo faz com que o inferno se estabeleça na terra. Você vai entender aqui hoje que a origem de tudo é e sempre foi o pecado. Que eu digo para você, nem nasceu aqui na terra, lá no céu com Lúcifer. Nasceu dentro do coração dele, por causa de estrutura de orgulho e de vaidade. Então, a culpa não é da Torá, irmão. Não é a Torá que amaldiçoa. A Torá só veio para falar, homossexualismo é pecado. Você deitar com sua irmã não pode. Isso, matar, roubar, isso, levantar falso testemunho, idolatria, se dobrar diante de imagens, isso é errado. A Torá veio só para falar isso. E Deus, numa tentativa de frear o homem, na tentativa de quê? Porque deixa você, irmão, esse desejo pecaminoso que nós temos, alimenta ele para tu ver. Ai, pastor, estou numa fissura por prostituição. Deixa para você ver aonde você vai parar. Aí daqui a pouco tu tá pegando todo mundo. Periquito, papagaio, gato, cachorro, homem, mulher, tudo. Deixa eu dizer algo para você. Lá em Mateus, é só a introdução, tá? Lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, e ficarão de fora. Mas eu profetizei, mas eu não conheço vocês. Aparta de mim, vós que praticardes o quê? A iniquidade. A palavra iniquidade lá no grego, eu já preguei tanto isso, irmão, que eu estou ficando careca já aqui. Eu já preguei tanto isso e tenho falado tanto isso. Diga comigo, anomia. É a palavra grega para iniquidade lá. A tradução lá no português, a melhor que se encontra é sem lei. É o quê? Eu vou traduzir o versículo então com esse adicional. Apartai-vos de mim, vós que viveu o quê? Sem lei. Como que vive uma pessoa? Irmãos, se aqui na nossa cidade não tivesse lei, como que seria o trânsito? Como que seria a escola? Como que seria dentro da sua casa? Irmão, uma anarquia, uma bagunça. A iniquidade, eu vou falar muito sobre iniquidade. A iniquidade é um padrão de pensamento, de comportamento, é um platô cultural que a pessoa desenvolve, que faz com que essa pessoa viva uma vida sem limites, sem lei. Porque a lei é que coloca uma barreira, você não pode passar daqui. Uma pessoa que está em prática de iniquidade, ele não vê limites para pecar, porque quanto mais ele peca, mais ele quer pecar. A culpa não é da Torá que diz que isso é pecado, porque o próprio apóstolo Paulo disse que a Torá ela se resumia e se resume até hoje no amor para consigo mesmo, no amor ao próximo e no amor ao Senhor. Eu entendo que os homens, e eu até preguei sobre o jugo dos rabinos, que os rabinos desenvolviam o jugo e colocavam sobre as pessoas. Eu entendo que muito disso foi manipulado por homens e até hoje é. Mas
quando nós começamos a aprofundar nisso, iremos entender que a culpa não é da Torá, não é a Torá que amaldiçoou ninguém, não. É o próprio pecado, que eu e você cedemos a ele, alimentamos a nossa alma com isso. E como o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 2,13, que existe um galardão da iniquidade. A palavra galardão significa recompensa. Então, de tanto você praticar iniquidade, uma hora você vai ser recompensado. E não é Deus que vai te dar essa recompensa, é o próprio diabo que vai te dar. Caim, ele deixou aquele sentimento, né? Eu falei da palavra ará, que significa execrar, quando Deus diz: maldito você é, desde a terra que abriu a sua boca. E ele tinha feito o quê? Um pecado, ele tinha cometido um pecado. A palavra ará, que é maldito, significa cercar com obstáculo, e também essa palavra significa se amarrar como de um feitiço. Quando ele peca, ele próprio se amarra como se tivesse feito um feitiço, uma feitiçaria. O pecado, irmãos, ele é um culto àquilo que você está praticando. No caso de Caim, um culto à morte, ao homicídio. E é a legalidade que você dá para o diabo entrar na tua vida e na tua história. Eu sei que é difícil, irmão, hoje aqui para você e para nós. Eu que já tenho me informado um pouco melhor, e ainda é difícil para mim, eu imagino para quem não tem entendimento nenhum. Para os judeus, como eu preguei, que desde 6 anos de idade ele ouve isso daqui, quando ele cresce ele não tem dificuldade de entender. Agora você que chegou agora, ou você que nunca foi ensinado dentro dessa profundidade, fica em choque em saber disso. Mas eu quero que você abra o seu coração, o seu entendimento, para que você saia daqui hoje edificado. Jesus, ele quer destruir tudo isso na nossa vida. Mas isso não vai acontecer sozinho, automático, como esse pessoal da graça diz: ah, você aceitou Jesus, foi batizado nas águas, pronto, acabou, não tem mais maldição, não tem pecado, não tem... E por que você continua ainda tendo tendências pecaminosas? A graça não era para te limpar? Mas eu sei a desculpa desse pessoal. É porque ele nunca conheceu a graça. Mentira. É porque o pecado, a iniquidade é tão forte que banaliza o processo da graça. Aí Paulo vai falar do cão que vomita e come o vômito. Aí nós vamos entender da porca que se limpa e depois volta à lama. Esse é o pecado, este é o processo da iniquidade. Para você, nós vamos ler aqui Lucas capítulo 11, abre aí. E eu vou dar uma voltona assim para depois terminar em Lucas capítulo 11 de novo, tá? Lucas capítulo 11. Vamos ler aqui do versículo 24 em diante. A culpa é do pecado. O pecado é a porta que nós abrimos para as maldições penetrar na nossa vida. E nós temos que romper com isso urgente. Lucas 11, 24. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. O pecado, ele permite. O pecado, ele permite que o diabo entre nas nossas vidas para fazer o que ele bem entende.
para ele executar o seu projeto, que é matar, roubar e destruir. Então, nós vamos mergulhar. Para você entender tudo, eu vou falar rapidamente na conferência profética que nós teremos agora. Nós vamos falar sobre iniquidade também. Aqui eu vou dar só rapidinho assim, porque se eu não falar disso aqui, fica todo sem lógica. Mas nós vamos aprofundar muito lá na conferência. Então você vai se preparando aí para o 1º de maio, para o 2º, para o 3º. Deus ele vai se revelar na tua vida poderosamente, tá? E quem não garantiu a sua vaga, garante, que eu tenho um tanto de gente, irmão, falando que vai. Gente de todo lugar que você pensar, tá? Então, preste atenção. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá atrás, no Êxodo, 2º livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 34, que também é a mesma coisa que está em Êxodo 25, mas nós vamos ler aqui Êxodo 34, que é mais apurado. Êxodo 34, versículo de número 6 e 7, que diz assim a palavra, ó: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência por milhares, e que perdoa, olha aqui a escala, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amém? Deixa eu explicar para você aqui. Ai, pastor, mas eu achava que pecado, iniquidade e transgressão era a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Só que é níveis. É o quê? Eu vou lhe explicar. O pecado em si mesmo, a palavra significa erro. Quando você erra porque talvez não conhece, não sabe. Ai, pastor, antes de vir para Jesus, eu não sabia que prostituição, era pecado. E eu me prostituía porque achava que não era pecado. Estou dando um exemplo. Tem vários outros tipos de pecado. Então, eu estava numa época de ignorância, eu não sabia. O pecado é assim, irmãos. O pecado é aquilo que você faz e você não programou. Ai, pastor, eu estava numa situação que não teve como, eu errei sem querer. Eu errei sem querer. É um pecado, um acidente que você teve. É um nível. É erro. Mas você errou, talvez que você não era culpado. Ai, pastor, eu matei alguém no trânsito, porque eu estava vindo com o meu carro e a pessoa entrou de repente, eu não vi. É pecado do mesmo jeito. Aparentemente a culpa não foi sua, mas houve um homicídio ali. Mesmo que seja culposo, mas foi um erro. Certo? Tá bom. Esse é o pecado, é um acidente que você teve. A transgressão já é o nível 2. É o nível o quê? A transgressão é quando você já está falando, transgride. Transgride é quando você já sabe que aquilo é pecado e você vai lá e transgride. Ah, eu sei que furar o sinal vermelho eu posso levar uma multa, mas mesmo assim eu furo o sinal vermelho. Eu sabendo, eu tendo consciência que aquilo é pecado, eu vou e faço. Transgressão. A iniquidade é o nível hard. É o nível alto. A iniquidade é essas duas coisas anteriores, só que agora de uma forma viciosa, de uma forma compulsiva.
de plena consciência. A iniquidade, irmãos, é um pecado compulsivo, cíclico, consciente, que você, às vezes, gera uma cultura. Esses dias atrás também eu preguei num domingo aqui, tá o vídeo lá no YouTube também. Como criar uma cultura. A questão da família é uma questão cultural, você aprende daquilo. A iniquidade, ela desenvolve uma cultura, é um padrão de pensamento cultural, aí entra filosófico, teológico, religioso, tradição familiar, tudo fortalecida. É todo esse padrão de pensamento fortalecido conscientemente. Eles sabem que é errado, mas eles fazem, porque isso desperta prazer, isso traz aparentemente aquilo que eles querem. Por exemplo, vou dar um exemplo. A iniquidade, ela é tão forte, irmãos, que ela banaliza o processo da graça. Irmãos, é verdade. É tão forte que houve um sacrifício, inclusive nós fizemos a campanha onde eu falei de Azazel. O próprio Jesus, ele se fez a figura tipológica do bode emissário que levou as iniquidades. Porque era um nível de pecado tão terrível que Jesus teve que se revelar como o sacrifício daquele que Moisés colocava as mãos sobre o animal e proferia as iniquidades do povo, para transferir para aquele animal. Jesus, quando ele veio e se manifestou em carne e morreu na cruz por nós, ele leva também as iniquidades. E é isso que eu quero que você entenda aqui. A iniquidade é o que faz com que Deus visite. Com que Deus o quê? Aqui nós lemos que Deus perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Ele perdoa sempre e sempre vai perdoar. Só que no versículo de número 7 aí de Êxodo 34, ele diz assim, que guarda a beneficência por milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, mas ele não tem o culpado por inocente, visita a iniquidade. A palavra visita é pakati, diga comigo, pakati, no hebraico. Significa cartiga. Significa o quê? Em outras palavras, Deus está falando assim, eu visito com juízo. Eu vou julgar a iniquidade de vocês. Eu não vou julgar e não vou visitar se vocês pecarem. Eu não vou visitar e não vou castigar se vocês apenas transgredirem. Mas se vocês praticarem a iniquidade, e aí nós temos a palavra iniquidade no hebraico, diga comigo, avon. Você lembra de quê? O que significa avon, pastor? Irmão, e por incrível que pareça, é escrito do mesmo jeito da empresa de cosmético, tá? Avon. É a palavra para iniquidade. Eu anotei aqui algumas palavrinhas que se traduz por iniquidade. A palavra avon significa maldade, injustiça, erro, perverter, maldade, significa distorcer e tem a ver com inclinações e tendências a pecados. Iniquidade significa tudo isso. Maldade, injustiça e assim sucessivamente. Os nossos antepassados, a nossa geração que passou, falava que tinha gente que fazia por maldade. Eu não fiz sem querer, você fez por maldade. É o padrão de iniquidade. A maldição, ela surge aí. O diabo, ele só tem o poder de visitar e desenvolver a maldição através da iniquidade. Que desses três, Deus ele vem com juízo.
A iniquidade, então, é um padrão de pecado que a pessoa vive sem limites para pecar. Sodoma e Gomorra foram um exemplo desses. E outros exemplos. A iniquidade, ela traz tudo isso. E, como eu disse para vocês, nessa conferência profética nós vamos falar muito sobre isso. A origem de toda maldição, ela é o pecado. Ela é o quê? A iniquidade. Pecou, abriu portas para que o inimigo viesse. Não viu a vida de Caim como foi depois? Eu preguei aqui um dia todinho só sobre isso. A iniquidade é um pecado que às vezes dá prazer para a pessoa, sabia? A pessoa sente prazer naquilo. O padrão de iniquidade deixa a pessoa sem limites, porque a única coisa que ele quer é matar aquele desejo que ele tem de pecar. Nós não tivemos o Tiago aí, irmãos, o serial killer aqui em Goiânia? Sim ou não? Quem viu as entrevistas dele? Ele confessando que ele tinha prazer de, o sangue descendo e ele, senti prazer naquilo. Ele só tinha prazer de matar. Ai, pastor, mas como que isso? Como que uma pessoa dessa é assim? Eu digo para você, iniquidade. Irmãos, eu aconselho pessoas direto. Quantos estão desenvolvendo iniquidade de prostituição sexual? Ai, pastor, é um vício, eu não consigo largar. Uma vez nós estávamos com uma pessoa aqui não, né? Faz anos já. Eu e a pastora Cleis aconselhando 4 homossexuais. Inclusive um era filho de crente de obreiro, viu? Irmãos, a pessoa chorava. Pastor, o negócio é mais forte do que eu não quero. Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, mas eu não consigo. O que é isso, hein? Isso é vergonhagem? Vai falar para ele que ele é sem vergonha para você ver? Não é, irmão. É a iniquidade. É algo que é mais forte do que essa pessoa. Então a iniquidade é o que recebe uma visitação de Deus, um juízo. Então essa iniquidade, ela tem a força de passar de geração em geração, a Bíblia está dizendo aqui, da 3ª até a 4ª geração. E isso, se você frear, tá? Até a 4ª geração. Mas se você não frear, ela vai indo de geração em geração em geração. O pecado, ele tem o galardão. Miséria, pobreza, enfermidade, doença. Todos esses frutos da iniquidade é nada mais, nada menos que o diabo trazendo o inferno para a terra. Ou, em outras palavras, o inferno para a tua vida, o inferno para a tua família, o inferno para o bairro, para a cidade, para a nação e assim sucessivamente. Como que o diabo faz isso? Através da iniquidade. Então a origem de toda maldição é o quê? A iniquidade. Porque daí o fruto, o galardão da iniquidade você vai receber. Aí uma pessoa, uma vez eu estava fazendo a oração lá no YouTube e um cara entrou lá para me xingar. Eu estou falando, vou falar só leve, né? Mas você é o pastor que fica aí falando que os outros ficam herdando o pecado dos antepassados. Irmão, coloca isso na sua cabeça. Você não herda pecado de ninguém. Você é responsável pelos seus pecados. O que eu e você herdamos e que nós vamos estudar agora é uma sedução, é uma inclinação, é um convite. Por quê, pastor? Nós vamos já, eu não ia abrir agora, mas nós já vamos aqui, ó. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, deixa eu adiantar isso aqui para vocês, que é interessante. É lá pertinho de Apocalipse, tá? 1 Pedro. Quase chegando lá. 1 Pedro, capítulo 1 também,
versículo de número 18. Diz assim, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberdes de quem? Dos vossos pais. Em outras traduções bíblicas, fala assim, em vez de ser uma vã maneira de viver, fala um fútil procedimento. Na King James eu li, antes de vir para cá, e está falando de um modo de vida vazio. Um modo de vida vazio. Pedro, ele está dizendo que nós somos resgatados dessa herança tradicional que herdamos de quem? Dos nossos pais. Eu tenho duas palavras aqui. Quantas? Para passar para você. A primeira palavra é legado, ou receberdes de herança. Legado e herança. A palavra legado é, diga assim comigo, patos, paradotos, no grego. O que significa isso, pastor? Herdado pelo pai. Herdado pelo quem? Herdado do pai, ou pelos antepassados, ou ancestrais. Herdado pelos pais. A segunda palavra que eu tenho aqui é procedimento. Fútil procedimento, vã maneira de viver. A palavra procedimento, diga comigo, anastrofe. Essa palavra anastrofe significa repetição. Significa o quê? É a mesma raiz semântica daquela palavra estrofe de uma composição musical. Então, a repetição. Ele está falando de uma vã maneira de viver que nós aprendemos e herdamos dos nossos pais. E nós o quê? Repetimos ela. Agora eu vou entrar aqui ditamente como é que nasce a maldição. A maldição, irmão, é o resultado da sua iniquidade, da nossa iniquidade. Ela pode caminhar até a terceira e quarta geração. Por exemplo, seu pai era um alambique puro. Cachaça, bebida, tudo que é tipo de coisa. Cachaça. Há casos que a pessoa vira um alcoólatra mesmo, que desenvolveu aquela iniquidade, que destrói, que mata, que corrompe, traz um tanto de enfermidade, que embebeda, que faz tudo que pecado. A pessoa reproduz aquilo ciclicamente. Anos e anos naquilo. O filho está ali, ouvindo o pai e já vai aprendendo também. Ah, pastor, mas tem casos que o filho não desenvolve. Sim, é verdade. E quantos desses que estão ali, alcoólatra, que já foi para casa de recuperação, já fez tratamento, se você perguntar para ele, você quer largar? Ele diz, eu quero, até chora, porque isso está destruindo minha família e tal. A iniquidade é isso, irmão, é uma força maior do que essa pessoa, porque a iniquidade, ela gera um demônio dentro dessa pessoa, para se alimentar daquela iniquidade. Então por isso que o negócio fica forte. E a iniquidade, ela não nasce neste nível, não. Ela começa com pecado, transgressão e depois a iniquidade. Vai ver. A pessoa que é viciada no cigarro, pergunte se ele já nasceu assim, ou ele foi fumando um pouquinho, caixa massa, fumando aqui com os caras, pá, né, eu sou massa, elegante. Os artistas fumam. Aí você fumava quando você queria, irmão. É assim, é ou não é, irmão? Depois que foi viciando o seu organismo, agora se adaptou àquilo, pronto. Você vai produzir aquele ciclicamente. Deu a força à iniquidade, o espírito maligno entra para se alimentar daquele vício teu que vai te destruir. Anos depois a pessoa está fazendo todo tipo de tratamento. Aí quer parar de fumar, fica. Quer parar de beber, fica. Não tem força, porque a iniquidade permitiu que aquilo entrasse. Aí qual é o galardão da iniquidade, irmão? Enfermidades,
câncer na língua, na garganta, no pulmão, cirrose. Eu estou falando só dessas iniquidades, tá? Se for falar de prostituição, as doenças sexualmente transmissíveis, filho fora do casamento, que o filho vai crescer revoltado, aquela bagunça. Então você está percebendo que o negócio começa aí com a iniquidade, que é o que nós temos que combater, que é o que a lei, a Torá, que os caras dizem que é a maldição, tentou avisar eu e você. E até hoje avisa, né? Pela palavra, pelas escrituras. E aí essa pessoa desenvolve aquilo, pronto. Aquele espírito que entrou em você, que é o pai, ele vai adquirir força ao longo dos anos. Irmãos, na conferência eu vou falar sobre vestes de trevas e vestes de luz. A iniquidade, ela traz uma força tão grande para os espíritos ficarem dentro de você. Eu não vou contar isso, eu vou deixar para a conferência, porque tem a ver com o livro que eu estou escrevendo. É algo tremendo isso. Então aquele espírito, ele se alimenta daquilo, ele se fortalece daquilo. E aí ele toma força para passar para as geração. E aí tem um meio familiar que Pedro está dizendo aqui. Vocês receberam esse padrão de comportamento porque vocês herdaram dos vossos pais. O pai era violento demais, deixou o espírito da violência entrar. Batia na mãe, batia nos filhos, batia em todo mundo. O filho cresce naquilo dali. Era um machão. Qualquer coisa eu dou tiro, eu dou facada, eu dou pontapé. Pá! Violência. O negócio dele é violência. Aquele demônio de violência vem então e se alimenta daquela violência. Entra dentro dele. E aí, quanto mais violência, mais ele acha massa. Mais dá prazer. Eu bato todo mundo, arrebento uma porrada. Tem uns crentes aí que ainda diz assim, não, eu me converti, mas meu braço não, meu 38 não, meu facão não. Então, cuidado viu, com esses crentes aí. Esses crentes aí tá meio perturbado ainda. Iniquidade. Aquele espírito, aí o cara morreu. Aí o pai morreu, o valentão. Estava numa briga e o cara matou ele. Morreu. Agora como que aquele demônio vai usar? Não tem como, aí morreu. Porque ele usava através da alma para controlar o corpo e através do corpo colocar os seus planos aqui na terra em realidade, em verdade. Evidência, né? Pronto. Aí você acha que o espírito ele vai ficar contente? Não. Porque aquele violento, aquele bêbado, aquele prostituto, através da iniquidade dele, ou aí nós podemos entrar até no que nós chamamos o inconsciente coletivo, que já foi adestrado, que já foi discipulado, já foi ensinado. Mesmo que não houve uma aula, não, hoje eu vou aprender vocês se prostituírem, não. Eles viram e o inconsciente coletivo aprendeu. Então, era comum para aquela família viver com a violência. Então, para eles a violência não era nada, para eles a bebida não era nada, para eles as drogas não era nada, para ele a prostituição, homem com homem, mulher com todo, e junta todo mundo, faz um mix, era normal. Porque é um padrão de cultura do pecado. Herdou dos pais e o ambiente proporcionou. Aquele espírito que agora o homem morreu, ele já vai olhar para os filhos, para outra geração. E o mesmo pecado que o pai desenvolveu, agora aquele demônio vai seduzir alguém da família, alguém da geração, para desenvolver aquele mesmo comportamento prostituto, violento, agressivo e assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Aí é que nascem as maldições, irmãos. É isso daí. Porque a maldição, ela traz um galardão da iniquidade. Uma recompensa. É uma visitação de Deus através de juízo.
Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 13, recebendo o galardão da iniquidade, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e maculam, deitando-se em seus enganos, quando vai para o banquete com vocês. Ele está falando de homens que são iníquos, homens que receberam um galardão, uma recompensa de tanta iniquidade e pecado. Aí você diz, pastor, mas uma roubadinha não tem nada não, uma sonegaçãozinha não tem nada não. Aí depois você não sabe por que a tua vida financeira não rompe. E isso vai passando de geração em geração. E aí tudo que essa pessoa quer fazer agora, tudo que essa pessoa quer buscar na sua vida, ele não consegue. Porque o próprio demônio, o espírito geracional, o espírito da iniquidade não deixa essa pessoa conquistar. Porque ele quer escravizar as gerações e as gerações. No canal também eu já preguei isso aqui. Na verdade foi o ano passado que eu preguei, aonde eu falei sobre a escala, a hierarquia demoníaca. Lá tem principados, tem potestade. Em Efésios capítulo 6, eu estou falando sobre isso. Paulo vai dizer sobre um tipo de demônio chamado hortes. Hortes espirituais da iniquidade. A palavra hortes, não sei para que um trem difícil desse. Põe logo o significado mais comum, é tropa. É o quê? Tropa é uma pessoa só? É milhares, é um monte. Então ele está falando de uma tropa de demônios, um exército de demônios, que eles espalham iniquidade. É esses mesmos que no carnaval aí se espalhou. É esses mesmos que os pais de santo estavam dizendo que não vai baixar no terreiro, porque o pecado que o povo estava desenvolvendo no carnaval era muito mais atraente para eles. Porque são aqueles que se incorporam ainda nas pessoas. Eles são as hortes, são o exército, é as formiguinhas que trabalham para o inferno, para se alimentar dos pecados, das iniquidades. Um sangue derramado ali, uma feitiçaria numa encruzilhada, alguém que está batendo um atabaque e chamando eles. Esses aí são um número maior, mas é os que mais tem. Eles são os que vão espalhar a iniquidade aí. A maldição, ela nasce através da iniquidade. A doença, a crise financeira, a crise no casamento, muitos problemas de saúde, você pode olhar para você mesmo. Tantos pecados. Davi, ele disse sobre osteoporose: enquanto eu guardei dentro de mim o meu pecado, os meus ossos foram se quebrando. Mas quando eu confessei, eu recebi a cura, recebi alívio. São pecados que não são confessados, pecados ocultos, escondidos. O próprio apóstolo Tiago: confessai os seus pecados uns para os outros, para o quê? Para que sareis. Então você percebe que isso vai passando de geração em essa inclinação pecaminosa, ela vem geneticamente também, porque o que é espiritual vai se materializar no físico. O que é espiritual vai se materializar no... Da mesma forma que Jesus, ele tem a herança remida pelo sangue dele, como nós lemos aqui, o diabo também, ele vai fazer de tudo para que eu e você conseguimos alcançar essa herança de iniquidade, como viveu os seus pais. Ele quer que a gente tome posse disso, sabia? Porque é a forma dele destruir eu e você. É resposta isso daqui, irmão, para todas as áreas da sua vida. Porque em cada área das nossas vidas tem uma iniquidade. Esse espírito, ele vai passando de geração em geração. E sobre as doenças e as enfermidades, hoje já tem exames que detectam um gene, ou o que nós chamamos de
para você entender, uma pré-facilidade de ter a mesma doença. Ai, meu avô tinha uma doença tal. Aí o fulano de tal, que falou que o avô dele tinha, tem a mesma doença. É chamado de código genético do DNA. Da mesma forma que existe o código genético do DNA que você herda dos seus pais, e é 50% da mãe, 50% do pai, da mesma forma que existe naturalmente isso, espiritualmente você recebe. Então é mais ou menos assim, 50% das iniquidades que você caiu, você se deixou porque você não herda, você teve aquela sedução e você caiu, porque você era mais propício àquilo. O seu pai já desenvolvia aquilo, a sua mãe se desenvolvia aquilo, então aquele espírito ele vai ter mais facilidade de te seduzir. Então 50% da herança espiritual vem do seu pai e 50% da sua mãe. No meio da sua vida, ao longo da sua vida, desde criancinha, pequenininho assim, esse espírito que ele passa de geração, saiu do pai, ou o pai ainda está vivo, mas já usa o pai e a mãe, ele vai caminhar. Eu estou com um caso de uma moça aqui, que o demônio esses dias falou para mim, no berço, quando a mãe balançava ela, eu estava do lado. Olha aí. Desde pequenininho, aquele espírito vai seduzir você. Ele não vai te obrigar, ele vai te seduzir. Seu pai bebe também. Que vai estar dentro do código genético do seu DNA. Ele sabe que você é mais propício. Quem trabalha com libertação como eu, existe pessoas que têm uma habilidade que já veio ativada para aquilo. É uma herança, irmão. Ela é tanto genética como espiritual. E os demônios olham isso. Eles observam isso, aquela pessoa que tem a facilidade para cair naquele pecado. Eles sabem quem é e quem não é. Eles conseguem ver o que um exame não vai detectar, eles veem, porque isso é o mundo espiritual. Então, desde pequenininho, vai crescendo. Aí o ambiente, as amizades, tal, daqui a pouco está desenvolvendo de uma forma, às vezes, até pior. O mesmo pecado. E qual vai ser o resultado? Saúde, financeiro, vida amorosa, tudo destruído. Por causa da iniquidade que gerou aquela maldição. Eu quero que você entenda que a maldição é o fruto, é o resultado do pecado, da iniquidade que você vem desenvolvendo. É o resultado. Para você entender mais, isso já começa no ventre. Lá no Salmo 51, Davi diz que em pecado eu fui gerado. E em iniquidade eu fui formado dentro do ventre da minha mãe. O que Davi está dizendo no Salmo 51? Que no ventre da mãe dele as iniquidades já estavam sendo formadas. E há uma briga teológica aqui terrível, sabia? Porque você sabe quem é a mãe de Davi? Ninguém sabe. Ninguém sabe o nome da mãe do rei Davi. Eu vou contar algo para você e eu quero que você entenda que isso não é bíblico, que é só apenas uma curiosidade, que é apenas algo para você acrescentar a esse entendimento. Muitos acreditam que a mãe de Davi era uma prostituta. Era quem? Porque Davi, ele nasce diferente dos irmãos dele. Fisicamente, ele era ruivo, ele tinha uma outra característica. Por isso que Davi, aí eles vão dizer isso por causa do Salmo. Em pecado me concebeu minha mãe, é que em adultério a mãe dele tinha caído com seu pai Jessé. E eles reforçam essa tese ainda para dizer que é por isso que Davi era o rejeitado da casa, porque ele era um filho bastardo. A Bíblia não diz isso. Os rabinos teólogos, os caras que estudam mais, chegaram a essa conclusão, que pode ter essa probabilidade. Uma coisa eu sei, que isso passa de geração em geração. Quantas mulheres Davi teve, irmão?
várias esposas. Davi era um cara que era um guerreiro, era uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Mas ele tinha uma iniquidade chamada prostituir. E quando chegou no limite da prostituição, eu vou resumir agora, viu? Eu vou te dar um monte de versículo agora. E quando chegou no limite, Deus enviou o profeta Natã, vai lá no rei Davi e fala isso para ele. O limite foi quando ele adulterou com Betseba, irmão. Ele já tinha várias esposas, irmãos. E ele não parava, ele queria mais. Quando ele vê a mulher, a Betseba lá, que era a mulher do seu melhor, a iniquidade, tanto que é terrível, irmão. Honra, respeito, não quer saber, é um negócio sem limites. Ele olha e ele não consegue analisar, não é a mulher do meu melhor amigo, eu não posso fazer isso. Ele não quer saber. A manipulação da energia sexual pelo demônio de prostituição fala mais alto. E ele faz de tudo e deita com aquela mulher, se prostitui com ela, adultera. E depois você conhece a história, né? Que ele manda matar o amigo dele. Não, coloca ele na linha de frente que ele vai morrer. Tudo tramado, tudo planejado para tentar ocultar o pecado dele. Foi quando o profeta visitou ele, contou aquela parábola, ele caiu, se arrependeu. E o profeta disse para ele, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus que eu tenho para você, isso começa lá em 2 Samuel 11, tá? Do 11 e vai. Eu vou citar aqui os versículos para você, para a gente precisar ler e demorar um tempão aqui. O profeta diz para ele assim, a partir de hoje, a espada, ela não vai se apartar da tua casa. O que é a espada? Morte. Davi, e todos os pecados que você fez escondido, isso será revelado à luz do dia. Tem pai que chega para mim, pastor, eu não entendo por que esse menino é assim, mole. Homossexual, lésbica, bandido, não sei qual, bêbado. Eu não sei, aonde foi que eu errei? Aí vem aquele, aonde foi que eu errei? É só você fazer um histórico. Quando você era solteiro, você se prostituiu? O que é se prostituir? Fez sexo fora do casamento? Ai, pastor, era o quê, né? Eu quero dizer para você que o espírito de prostituição, ele é um só. Ele é o quê? Ele é um só, irmão. Só que ele vai agir na vida de pessoas em áreas diferentes. Para você que fala, eu sou um machão, mas eu pego todas, é o mesmo espírito que está no homossexual também, que você detesta e quer matar. E quer julgar por quê? Só se manifesta de uma forma diferente. Aí tem gente que quer pegar animal. Eu ouvi um tempo atrás de um cara que era pansexual, faz sexo com tudo. Se eu desse púlpito para ele, ele pega esse púlpito. Porque a iniquidade não tem limites, irmão. E aonde é que nascem as maldições? Aí. É um padrão de pensamento, de comportamento, irmão, pecaminoso. É isso que gera a maldição. Por que tem tantos casamentos abalados, gente com vida amorosa aí, tudo destruído? Por causa disso. Davi, ele era esse cara, irmão, com essa tendência à prostituição de uma forma terrível. Tudo que você fez escondido será revelado à luz do dia. Todo mundo conheceu o pecado dele e soube. E não só isso, através dos filhos. Irmão, se você perceber, os mesmos pecados que Davi praticou, de engano, de mentira, de prostituição sexual e de homicídio. Homicídio, pastor? É, homicídio. Naquela época era permitido a guerra santa. Então, matar na guerra, aparentemente, não era um pecado condenável. Mas o que Davi fez com Urias, não foi matar na guerra, ele matou de propósito. É homicídio, irmão. E fora que ele já tinha essa tendência também violenta. Eu vou dar o histórico para você. O espírito entrou na família dele agora e começou a destruir.
O primeiro pecado, ou resultado do pecado, foi que Betseba ficou grávida desse relacionamento extraconjugal. E Deus disse através do profeta: essa criança, ela vai morrer. Ao espírito de morte, o resultado do pecado. E como que aquela criança morreu? Ela pegou uma enfermidade grave assim que nasceu e morreu. Você já correlaciona a enfermidade e a doença como resultado do pecado, com o resultado da iniquidade, porque é uma forma de juízo, certo? Depois disso, olha aqui os fatos. Lá em 2 Samuel 13, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, teve até a série da Record, né? Mostrou essa história aqui toda. Um dos filhos de Davi, de uma das esposas dele, chegou, olhou para a própria irmã. Nossa, mas você é uma filezinha, hein, irmã? Os historiadores dizem que ela tinha de 14 a 16 anos, Tamar. O próprio irmão soube que a irmã estava doente e foi visitar ela e começou a cuidar dela. Nossa, mas você é tão bonitinha, irmã. Meu Deus do céu. Resultado? O próprio irmão abusou sexualmente da irmã. Resultado disso, isso é o pecado de incesto. Resultado disso, Absalão, irmão de Tamar, ficou sabendo disso. Eu vou pegar esse Aminon e vou matar ele. E desde aquele dia, irmão, o cara trabalhou arduamente para matar o seu próprio irmão. E matou. Isso está lá escrito em 2 Samuel 13, 23. Aí nós temos aqui incesto, que é uma das manifestações do pecado de prostituição. E nós temos aqui homicídio, irmão matando irmão. E, para não ficar nisso, depois esse próprio Absalão, ele vai mostrar que ele é o rei da sem-vergonhagem. Que o que Davi fez, pai dele, era fichinha perto do que ele ia fazer. Ele estava envolvido com o pessoal para tentar tomar o próprio trono do pai. Ser rei no lugar do pai, antes do tempo. Sabe o que aconteceu? Ele se ajuntou com um homem chamado Aitofel, um conselheiro, e o Aitofel disse para ele: você quer provar mais poder para todo mundo ver que você é o cara? Faz um culto de sexo explícito na principal praça de Jerusalém. Mas não é não é com qualquer mulher. Faz isso com as esposas do seu pai. Na hora, irmão. O cara pegou as esposas do próprio pai, com um monte de cara, com um monte de outras mulheres, com um bacanal a céu aberto, para todo mundo ver. Isso era filho de Davi. Davi fez isso nesse nível? Não fez. Mas a tendência sempre é essa, irmão. A geração que vem, ela vai sendo piorada, porque o demônio vai se fortalecendo cada vez mais. Ai, pastor, eu só fumava um cigarro. Agora esse menino fuma maconha. Esse menino é do crack. Esse menino é não sei da quê. É a mesma influência espiritual, irmão. Só que de uma forma diferente. Eu só me prostituía, eu não ficava com homem como. Agora nasce esse menino assim. É o resultado, é o galardão da iniquidade. E assim sucessivamente. Ai, pastor, não é que eu roubava, eu pegava emprestado para devolver depois. Aí não sabe por que está com tanta crise financeira. E às vezes vai isso, ó, de cada pecado tem uma sentença. E se a gente fosse mergulhar nisso daqui, era horas e horas. A pergunta que não quer calar é por que Davi nasceu assim? E eu tenho uma resposta para você. Porque ele herdou dos pais. Além desse caso, que não é comprovado biblicamente, do seu pai, o Jessé, ter mantido uma relação extraconjugal e ter nascido ele, na linhagem familiar de Davi, nós encontramos, vai lá em Mateus capítulo de número 1, Mateus capítulo 1,
na linhagem de Davi, nós encontramos as portas que foram abertas para a iniquidade, para que esse espírito, ele visitasse a Davi com essa forte inclinação. Mateus capítulo 1, livros da genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá de Tamar. Você lembra quem era Tamar? Uma prostituta. É aquela prostituta que se disfarçou e enganou ele. Aqui já tem a primeira, tá? Mas se a gente for caminhando mais, aí de Tamar gerou Pérez, e Pérez Zerá, e de Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Mansum, Mansum gerou Salmão, e Salmão gerou de quem? De Raabe, a Boaz, e Boaz gerou Ruth, e assim Obed, e depois assim sucessivamente. Nós temos aqui só apenas duas personagens que antes de Davi nascer tinha essa mesma inclinação pecaminosa a prostituir. Aí eu dei essa volta toda só para falar do espírito familiar que passa de geração em... Vamos lá em Lucas capítulo 11 de novo. Eu disse para vocês que eu ia dar uma volta toda para chegar aqui novamente. Lucas capítulo de número 11, versículo 24. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa, de onde eu saí. Eu citei o exemplo de Davi, tá? Mas se você pesquisar os exemplos e os modelos de iniquidade, os arquétipos de iniquidade, vários outros personagens desenvolveram as mesmas coisas. Pastor, quantas iniquidades existem? Sei lá. Só que a Torá apontou é 613. E tem outras que são semelhantes. Por isso que quando Paulo vai escrever lá os frutos da carne, em Gálatas capítulo 5, ele termina dizendo, não é só isso não, e coisas semelhantes, ou seja, coisas parecidas com essa, que já tem ou que pode surgir. Ele já sabia disso, por isso que a palavra de Deus ela é fiel, né? Coisas semelhantes a isso daqui. Ele não termina, ele só não quer alistar mais, porque são muitas coisas. Aquela lista que ele diz ali em Gálatas capítulo 5, já é uma lista dos pecados que geram maldição. Viu? É uma lista de pecado que já gera essas maldições. Mas Jesus diz que o espírito ele sai de um homem, vai embora. E depois ele diz assim, eu voltarei para a minha casa. Diga comigo, oikonomos. Diga de novo. A palavra casa, oikonomos no grego. Além de casa significa clã. Significa o quê? E além de clã, significa família. Não é necessariamente o espírito voltar para a mesma pessoa. Aí é por isso, irmão e irmã, você que está aqui me assistindo hoje, você tem também a incumbência de interceder pelos seus familiares. Mas se você não conseguir êxito com os seus familiares, você tem que pelo menos impedir de que a sua geração, a geração dos seus filhos, essa iniquidade não passe mais. Aí você vai identificar quais as iniquidades que eu desenvolvo, que eu tenho que quebrá-las para elas não passarem. Porque daí, irmãos, se elas passam, elas continuam perpetuando. E não existe graça nenhuma
essa graça que o pessoal prega aí, que pode barrar isso. O que faz barrar o pecado e a iniquidade é a glória de Deus, é a libertação. A graça é apenas o direito que você recebeu de ser perdoado, de ser livre, de ser liberto. O que você precisa para ser transformado é a glória de Deus. Então o Espírito ele diz: eu vou voltar para a minha família. Para quem? A família é composta com várias pessoas, irmão. É como eu estava dizendo aqui, o homem morreu, aquele demônio que usava aquele homem ou usava aquela mulher, a pessoa morreu, agora o demônio vai fazer o quê? Procurar outro da família, para desenvolver os mesmos pecados, as mesmas iniquidades, e ele vai passando assim de geração em... Uma vez eu sempre, no vídeo lá que eu fiz do YouTube falando sobre isso, eu dei 2 exemplos, vou citar de novo para você. Uma vez eu estava numa luta terrível, uns anos atrás, com a irmã. Todo dia que essa irmã vinha, eu orava e o demônio manifestava. Todo dia. E eu falei: meu Deus, eu estou enxugando gelo, não é possível. Eu não tenho autoridade nenhuma, não é possível. E assim, eu fui fazer umas 7 semanas com essa irmã, orando por ela. Na 4ª semana, quando manifestava do mesmo jeito, eu falei: não é possível. Aí eu orando já: meu Deus do céu, ô Cristo, me ajuda a libertar essa pessoa. Aí eu pensando e orando aqui por ela, quando eu ouvi, eu lembrei desse estudo, eu só ouvi a voz dizendo assim, ó, espírito familiar. Eu falei: tá bom então. Quando aquele demônio manifestou, eu falei para ele: você é um espírito familiar, é um espírito geracional que passa de geração em geração. Ele disse: sou sim. Eu falei: agora aqui só para mim mesmo, vou ter que fazer uma entrevista com esse capeta. Comecei a perguntar a ele: como que você entrou nela? E esse demônio começou a me falar: eu sou preto velho, não sei das quantas, e eu estava no tio dela, e ele falou até o nome do tio dela. Eu estava no Tim, era o apelido do tio dela, Tim. O nome eu não sei, ele falou só isso. Eu: então tu vai sair dele, vai sair dela, todo mundo tu vai sair. Quando eu expulsei ele, e a irmã voltou consciente: oi irmã, tudo bom? Eu perguntei a ela: quem é o Tim? Ela até assustou: que isso, pastor? Como assim? Como o senhor sabe do meu tio? É o seu tio? É. E cadê ele? Ele morreu, pastor. Morreu como? Morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Mas como assim ele morreu? Não, a minha família era muito católica. E isso há 38 anos atrás, hein? Olha quanto tempo ele demorou para entrar na vida dessa mulher. Ele veio trabalhando. Não, pastor, ele adquiriu uma enfermidade, ele bebia muito, inclusive um dos pecados dela era isso, precisava de libertação. Prostituição nem se fala. Eu fiz um mapeamento espiritual com ela, meu Deus do céu, tanta coisa que essa pessoa se envolveu. E aí ela começou a contar que tinha 2 anos de idade, quando a família saiu para ir para a missa, esse tio já estava com a doença no rosto, perto dos olhos. Era um tipo de câncer que estava ficando podre, que não tinha mais jeito. E ele sofria muito. E a vida desse tio dela sempre foi com muita depressão e tristeza. Se eu falar para você que eram as mesmas enfermidades que ela tinha: depressão, uma doença nos olhos, que um dia ela estava dirigindo e veio um inseto e puf, no olho dela. Irmão, um inseto só. Ela já estava com a 4ª cirurgia e o negócio não curava. Fora um tumor que ela estava no útero dela, que nessas 4 primeiras orações ela só vomitava sangue. E eu, meu Deus, que tanto sangue é esse, tanto sangue é esse? E estava do tamanho de uma laranja. Na 4ª oração que ela coincidiu dela fazer um exame, o médico se assustou, porque agora estava do tamanho de um grão de arroz. Era o sangue que ela estava vomitando toda aquela semana. E ela começou a me contar que a família então foi para a missa e ele ficou sozinho. Quando voltaram, tiveram a surpresa.
ele tinha se matado. Pegou 38 e ó, na cabeça, se matou. E se eu te falar que ela também já tinha tentado se matar várias vezes? Aí eu perguntei para o demônio antes disso, por que você quer ela? Porque ela é muito forte, ela tem o que eu quero. Mas da família toda você está agindo mais assim nela. É como um troféu eles veem. E realmente, irmão, essa pessoa contando para mim a história dela, meu Deus do céu. E o resultado era isso, crise financeira, relacionamento destruído, os filhos tudo meio assim perturbado, num nível assim de trevas tão grande e cheia de doenças e enfermidades. O mesmo padrão, e já tinha passado dessas igrejas da graça toda. Estavam mandando ela para ir para tomar remédio controlado. Terrível. O outro caso que eu cito, com essa irmã, como ela não ficou, eu não sei como ela está hoje, se ela foi liberta, mas ela alcançou um nível de cura e libertação até bom, precisava mais, mas não conseguiu permanecer na igreja. Vim. E aí tem aquela sedução do mundo, os convites do mundo, também tem as igrejas, as religiosidades que puxam a pessoa, e a pessoa não larga o osso nem a pau, fica sofrendo lá, mas não, aonde tem resposta, onde Deus está agindo, não fica, tem tudo isso. O meu dever é falar isso daqui para vocês, a verdade. Quem quiser, quer. Quem não quiser, o que eu posso fazer? Aí, o outro caso era um jovem. E esse caso, até hoje, o milagre, se você quiser ir lá e ver, está lá. É do Davi. O Davi é um caso, irmãos, sensacional. O Davi é um rapaz de 20 e poucos anos, que inclusive lá no evangelismo profético que nós fizemos do domingo, ele estava lá. Bom, hein, pastora? Uma benção. A família toda, irmão, a família toda, o avô, a avó, uns tios, umas pessoas, todos têm problemas psicológicos. E o Davi, ele tomava 13 medicamentos controlados. Quantos? E ele estava numa situação que não podia levar ele para a igreja para lugar nenhum, que ele quebrava tudo. Aí tinha feito de tudo. Aí essas bombas, vamos chamar o pastor Eliseu. E, meu Deus do céu. Aí levaram ele, porque um dia eu fui pregar numa igreja e levaram ele. E lá, assim, no culto, ó, de óculos escuros, à noite, dentro da igreja, só rindo. Falei, meu Deus do céu, eu tô lascado hoje com esse cara aqui. Irmão, quando eu comecei a orar pelo pessoal, que eu fui colocar a mão nele, que ele manifestou os obreiros, fez assim, abriu, eu falei, meu Deus do céu, me socorre aqui. E bravo, não, demônio, bravo, daqueles mesmo, e a avó dele, que é a mãe dele também ao mesmo tempo, falando que já não dava mais, porque estava agredindo eles, entendeu, batendo neles, um trem assim de outro mundo. Quando eu cheguei perto, o Espírito Santo já falou, é um demônio familiar. E eu nem sabia, se eu soube depois, estou falando que a família toda, porque depois eu vi. Aí eu despertei a curiosidade. Para mim mesmo, sabe? Estou contando para vocês, para edificar vocês, e eu sei que tem pastores e obreiros ouvindo isso aqui, serve também como chave de revelação. Eu perguntei para aquele demônio, há quantos anos você está nessa família? Porque aquele daquela irmã já veio do tio, era 38 anos que ele estava caminhando. Sabe o que aquele demônio falou? Eu já estou há 120 anos nessa família. 4 gerações. Que a geração é contada há 40 anos, hoje. 4 gerações. E rindo, irmão, e rindo. Resultado, nós fizemos uma oração forte com ele ali, tal. Expulsamos. Falei, você com a geração, a legalidade. Comecei a falar e o bicho começou a gritar. E o negócio pegar. Expulsamos. Ele já foi para casa lúcido, perguntando coisas que ele nunca perguntava. Você sabe o que é uma pessoa ficar manifestada 24 horas, irmão?
Você não sabe, né? Ele era esse caso de uma pessoa que ficava manifestada 24 horas. Então, quando o demônio saiu, era como se ele tivesse parado no tempo. Ele começou a perguntar coisas para a família dele, e aí depois eles estranharam isso. Eu falei, irmão, era uma pessoa que ficava possessa 24 horas. Então, a última vez que o Espírito se manifestou e ele ficou inconsciente, a memória dele só lembra aquele dia. Quantos anos ele não está assim agora? Eu falei para eles, agora, ele tem quantos anos? 20 e pouco. A mentalidade dele ainda é de 15, ou de 13, eu não sei de quanto. Vocês, como família, agora tem que educar ele e discipular, porque como se ele tivesse perdido esse tempo todo de vida, porque ele estava vivendo incorporado, 24 horas. E quando tinha um período de lucidez, era por causa dos fortes remédios e medicamentos, que já não estavam mais resolvendo. 13. Aí depois a família chegou e para mim, agradecendo, semanas e meses depois. Hoje, irmão, se você vê ele adorando, pregando, falando e estudando, o pessoal aonde ele estava internado no CAPS, Centro de Apoio Psíquico do governo, perguntaram para ele que tratamento ele fez, aonde que ele passou, que remédio ele tomou, porque ele mudou da água para o vinho. E o que foi isso, pastor? Foi o espírito familiar que saiu da geração dele. Da geração dele para frente não vai entrar mais, a não ser que ele dê brecha e aquilo volte. Mas se depender agora, não volta mais. Irmãos, hoje ele está uma bênção, uma maravilha. Mas era um espírito que estava há 120 anos, de geração em geração. O avô dele era vivo ainda, né? Que ele faleceu um tempo atrás agora. E o avô dele era especial. Então já talvez veio do pai do avô, e veio caminhando até chegar na geração dele. É, né, pastora? Já estava passando também já para outra geração dele. Irmão, uma coisa assim terrível. E eu fico pensando quantos de nós estamos sofrendo com isso. E isso tem passado de geração em geração. Pastor, é as mesmas doenças que o meu tataravô tinha, eu tenho hoje. Os mesmos problemas financeiros que o tataravô tinha, eu tenho hoje. O que é isso, pastor? Eu falo para você, é o resultado das iniquidades. Em Jó capítulo, deixa eu ver se eu anotei isso aqui, acho que é capítulo 8. Acho que é capítulo 8. Eu não anotei. É Jó capítulo 8, do versículo 8 ao 10. Que ele diz assim, pergunta às gerações antepassadas o que aconteceu. Que é o apoio que a gente tem para fazer o mapeamento. É importante você saber o que a família desenvolveu? É. Mas se você não tem relato de nada e não sabe de nada, não importa. O importante é você quebrar daqui para frente, para isso não passar mais para a tua geração. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve ir, para que ele não se desvie. Mas a iniquidade, irmão, às vezes mesmo você ensinando, a iniquidade ela pode entrar e levar. Quando a gente prega sobre isso, irmão, eu me exponho também. Porque quem é que não tem pecado aqui, irmão? Ou seja, quem é que está isento a isso? Ninguém. Ninguém está isento. O único que não pecou foi Jesus, irmãos. E eu vou ficar culpando a lei. A maldição era por causa da lei. Não é, irmão. A lei, ela veio para abrir os olhos. A graça, ela veio para nos dar o direito de ser perdoado. Mas se você não quiser romper com os pecados, com as iniquidades, as maldições vão perpetuar. E isso pode ser o que vai fechar o céu para você. Porque você pega a lista de João lá em Apocalipse, ficarão de fora esses. É tudo padrão de iniquidade, irmão. O próprio Jesus falando. Isso é sério, irmão. E tem que ser quebrado urgentemente. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a lutar pela minha vida financeira. E até hoje luto.
Eu comecei a lutar contra as enfermidades e as doenças, até hoje luto. Se você perguntar para mim se já tem melhorado, eu vou falar para você em muito. Não está 100%. E se Jesus voltar e ainda não tiver 100%, não tem nada não, eu vou mesmo assim. Porque tem gente que fica, enquanto eu não casar, Jesus não pode voltar. Irmão, se Jesus voltar casando, não casado, eu quero ir para o céu. Porque não, Jesus não pode voltar agora, se da minha casa milionária, vai catar coquinho, irmão. O que é mais importante é a sua saúde espiritual, é como você está espiritualmente. Então faz o favor para a gente, pare de pecar, ou tente parar de pecar. Vença esta iniquidade, porque senão, sabe o que você vai fazer? A gente enxugar gelo. Eu estou orando aqui expulsando o capeta, você vai na esquina, você dá brecha, ele entra de novo. Aí a gente fica assim, vai ficar quantos anos assim? Por que tem que ter um ensinamento da palavra? Porque é isso aqui, irmão, que desperta as pessoas. Aí depois tem um monte de profeta de Facebook, de live de Facebook lá, dando revelação pra gente que nem quer se converter. Que nem gente que quer mudar de vida. Que por mais que a revelação seja de Deus, pastor, mas bateu em cima. E ele disse que a macumba ia ser quebrada. Não quebrou, mas ele revelou a macumba. Sabe por que não quebra? Porque você ainda desenvolve a iniquidade e o demônio entra facilmente. Então, irmão, é uma coisa que você tem que despertar urgente. E isso só acontece quando você começa a se aprofundar na Bíblia Sagrada. Porque senão é enxugando gelo. É a gente orando e tirando, e você indo lá para fora e se sujando de novo. E de novo, e de novo. Por isso que um dos processos de libertação, e é o mais importante, aqui consciência, arrependimento. Porque você pode morrer de orar por uma pessoa, se ela não quer se arrepender, o diabo sempre vai ter a legalidade para agir na vida daquela pessoa, porque não quer deixar aquele pecado, porque não quer se desvencilhar daquela iniquidade, e é a porta que o inimigo quer para entrar e agir. Aí você vai batalhar aqui no Vale de Sal, vai orar, vai morrer de orar. Se não romper com isso, não quebrar isso, se não dar um basta nisso, você pode ter até um paliativo, vai ficar mais ou menosinho, pastor. O negócio não é mais ou menos, é você ficar bem, bom. Essa teologia da graça do pessoal aí, eles dão base para a pessoa pecar. Porque mesmo pecando, eles dizem, não, mas a graça sempre vai te perdoar. E tu vai ficar nesse ciclo de graça, e pedindo perdão, e se arrependendo, pedindo perdão, até uma hora, sabe o que vai acontecer? O que Paulo diz, cauterizar sua mente. Você vai pecar tanto e pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar e pedir perdão, que uma hora você vai começar a deixar de pedir perdão e vai se aceitar. Aí o diabo te convenceu que você é aquilo. Eu estou com um caso desse aqui também. De uma pessoa que está lutando pelo casamento e agora o marido entendeu que ele nasceu, que Deus quis ele assim, prostituto, com várias mulheres. Porque ele ainda fala assim, não é o que eu faço que vai me tirar do céu. E vai para a igreja todo dia, viu, irmão, essa pessoa. E é fiel, está lá, mas está nesse pecado. Não é o que eu faço que vai me tirar do inferno, porque Jesus já fez tudo. Eu entendi que se eu não fui liberto é porque Deus não quer me libertar. Olha aqui, teologia maligna, irmão. Eu tenho que me aceitar assim. Jesus apoiava isso, irmão? E a esposa está aqui lutando, orando, buscando. E tem muitos assim, irmão, que dão a desculpa na graça, não mais a graça. Pare de culpar a Torá. O culpado é você que abre a brecha e peca e faz tudo errado. Se você não se arrepender, nada muda. Nós vamos ficar enxugando gelo, fazendo campanhas em campanha. Eu vou rodar o seu cabelo aqui, na oração. Sai capeta, sai demônio, e não sai, porque você não quer que ele saia. Vamos chutar a sua canela, gritar no seu ouvido, cuspir, jogar bafo na sua cara. Depois de sair do jejum, né? Estou de jejum, aí os irmãos, pastor, aqui por mim um bafo, não comeu nada, o estômago vazio. Joga o bafo na sua cara, o ácido, cara, não sai o capeta não.
Porque não adianta, irmão. Você tem que se posicionar. E não só você, se posicionar já para a sua família, para os seus filhos. Você tem que ser o exemplo. Aí quer dar exemplo. Esses dias eu vi um vídeo aí, tem uma hora uns profetas doidos que eu achei interessante. O profeta fala, tem umas mulheres aí, as crianças estão assim, que aconteceu um divórcio, agora fica fazendo rodízio de homem dentro de casa, depois quer que os filhos tomem lição. É a pura verdade. É saindo de um para o outro. E os homens também é o mesmo exemplo. É um padrão de iniquidade terrível que gera a maldição. Depois você vai se perguntar, mas por que eu sou tão triste sozinho? Por que eu nunca dei certo com ninguém? Por que isso, aquilo, outro? É porque você ainda não assumiu os erros que você tem que assumir e lutar contra essas coisas. E Deus pode libertar. Deus pode te libertar. Quantos não está testemunhando aí que se livrou, se arrependeu e hoje está vivendo uma vida transformada? Então, se essas pessoas conseguiram, Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, mas as pessoas não são as mesmas. Tem gente que não quer lutar, que não quer batalhar, que não quer guerrear, que acha ruim, que reclama, que é um monte de coisa. Esses espíritos geracionais, eles passam de geração em geração. Às vezes eles ativam com mais força e outros com menos força. Às vezes eles pulam uma geração. Não é o seu filho, você era um bebum. Não é o seu filho que vai ser o bebum, mas é o filho do filho. Talvez não é o filho do filho, é o filho do filho do filho. Porque esse espírito ele vai andando nas gerações, caçando uma brechinha, caçando uma porta para dizer, eu quero entrar. Aqui é minha família, aqui é minha casa, aqui é que eu sou alimentado, aqui eu sou bem cuidado, aqui eu tenho pecado, eu tenho prostituição, eu tenho vício, eu tenho idolatria, aqui tem tudo que eu quero, então a casa é minha. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos se levantar nessa campanha do Vale do Sal, para declarar derrota desses adversários, porque você e a sua geração, você e a sua família, pertence ao Senhor Jesus, e você tem que lutar para isso acontecer. Você tem que batalhar, irmão, para que isso, pelo menos, o que eu estou dizendo, pelo menos que da sua geração em diante não aconteça. Mas lógico, nunca deixe de orar por outras pessoas que fazem parte da sua família. Vamos se pôr de pé então para a gente guerrear? Como eu disse para vocês, o vídeo vai ser postado no YouTube. Em especial essa oração aqui, ela faz parte do Vale do Sal. Sim, pastor, faz. Mas se você quiser ficar repetindo ela vários dias, você coloca lá, eu vou fazer mais 7 dias, não tem problema, faça. Eu vou fazer mais 21 dias, faça. Eu vou fazer 40 dias, faça. Eu vou fazer um ano todo, faça. Essas coisas, irmãos, elas estão impregnadas. E se a gente fosse aprofundar, e o brasileiro, nós que temos uma herança africana de feitiçaria e macumbaria, que demônios não entraram, não é só porque eles entraram, porque você pecou, e mesmo sem saber pecar, e aqueles que os demônios entraram e foi por causa de pacto. Eu fiz um pacto com um tal demônio, e depois que o demônio dá para você, ou deu para essa geração, ele vem cobrar. Tem gente que está em cobrança, porque o antepassado deu à família. Essa moça que eu estou falando, que eu estou ajudando aqui, esses tempos agora, o Espírito falou na boca dela, foi a avó dela que me deu. Por isso que desde o berço, eu estou com ela, que ela foi entregue para mim. É uma aliança, irmão. E não é gente do mundo não, viu? É crente. Eu estou falando de uma pessoa que está dentro da igreja, ela tem 20 e poucos anos, e os 20 e poucos anos já nasceu dentro da igreja. Semana passada eu recebi uma irmã aqui de Goianira, aqui do lado nosso aqui. 12 anos de crente.
De 4 anos para cá está manifestando. E era de uma igreja de libertação forte, viu? Dessas conhecidas aí, neopentecostal, forte. E o Espírito incorporou e falou um monte de coisa, sem eu mesmo perguntar. Inclusive foi a Lilith, né, pastor? O Espírito incorporou nela e falou: eu sou a Lilith, mãe das pombagiras e esposa de Satanás. Eu falei: não quero saber o seu nome, não quero saber nada, não perguntei nada para você. Eu visito ela todas as noites no sonho. Ela está casada comigo. Não adianta você orar. Olha que demônio sem vergonha, mano. Ah, é? E tu vai sair agora. Aí sabe o que depois da libertação ela me contou? Tudo que aconteceu comigo, acontecia com a minha mãe. Agora parou com minha mãe. Desde o dia que parou com a minha mãe, aconteceu comigo. E crente dentro da igreja. Só que aí ela foi começar a falar das legalidades, tá em prostituição, tá um monte de coisa. Eu falei: pronto. Não existe maldição sem causa. A causa sempre vai ser pecado e iniquidade. É lógico que você não vai conseguir, entre aspas, romper com todas as iniquidades e pecados. Só que tem umas que são mais agravadas, que vai atrapalhar mais a sua vida. E essas que vão atrapalhar mais a sua vida é que você tem que colocar o foco e dizer: eu tenho que destruir isso, porque eu não quero isso para a minha vida. E lembre-se sempre, a iniquidade ela ativa, ela dá oportunidade para um espírito vir. E ele pode, além de usar você, de estar na sua vida, ele vai passando de geração em geração. Aí Jesus diz: e o estado desse homem é pior do que o... Porque a tendência é ficar pior, irmão, cada vez mais, pior. Em relação às gerações, as gerações vão piorando. Idolatria, feitiçaria, prostituição, homicídio, mentira. E se a gente fosse numerar quantas iniquidades, e todas essas, nós iremos receber um galardão. Se a gente não parar, se arrepender e abandonar isso. Só vence esse espírito fechando a porta e dizendo: você não entra mais, porque eu não vou te alimentar mais. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração. Nós vamos fazer esse primeiro período de oração, onde você vai repetir comigo. E depois eu vou chamar vocês aqui que estão na igreja, para vir aqui à frente para a gente fazer o ato profético no Vale do Sal. Para quem está nos assistindo através da internet, do YouTube, já prepare aí o sal. Os irmãos estão aqui na igreja, depois podem fazer aquele ato do copo, botar um pouquinho de sal. Quem já está acompanhando na internet vai fazer tudo isso agora. Mas eu quero que você, com a sua mão no seu coração, eu vou te dar um minuto antes de começar a oração, para você falar com o Senhor e se arrepender. Ai, pastor, eu não tenho pecados mais. Mentira, já tem esse daí, já confessa isso aí, é mentira? Todos nós temos. E tem muitos que são conscientes e outros inconscientes. Senhor, libera o fruto digno, gera dentro de nós, meu Pai, o fruto de arrependimento. Que essa pessoa, Pai, ele possa viver o que Ezequiel disse sobre ter nojo das iniquidades. Desperta, Senhor, dentro de nós o nojo dessas iniquidades, para que possamos ser livres e libertos. Purifica-nos, nos cura, em nome de Jesus, e traz para as nossas vidas, Senhor, a libertação, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo aqui para vocês antes da gente começar a orar. Me lembrei aqui agora. Existem enfermidades
que são resultados de pecado, sabia? Lembra de Jesus e o paralítico? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Por que tinha essa dúvida? Os fariseus que estavam lá, os religiosos que estavam olhando, o paralítico disse para Jesus: eu quero andar. Ele não falou, nesse texto não falou, estou dizendo que pode ter sido isso. E Jesus disse para aquele homem, para ele andar, porque os pecados dele estavam sendo perdoados. Aí os caras falaram: mas como assim uma cura através de um perdão? E quem é você para perdoar? Você vê aí que a conexão entre a enfermidade dele e o pecado estava interligado à mesma coisa. Então, para Jesus, que era Deus, não fazia diferença nenhuma se ele dissesse: levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados, porque o efeito ia acontecer a mesma coisa. E Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados, levanta aí. Então a doença que ele estava sofrendo era devido às enfermidades. Então você começa a entender que existe algumas conexões a isso daí. Aquela mulher que andava curvada, Jesus disse: há 18 anos Satanás tem preso essa mulher. Era uma prisão espiritual. Jesus disse para aquela mulher pecadora: vai e não peques mais. Você vê que o pecado ele sempre foi resultado das desgraças na vida de todo mundo. Nós temos que lutar contra isso. Você tem a força dentro de você, porque Jesus está dentro de você. Quer vencer as maldições hereditárias? Quer vencer os espíritos que vão passando de geração em geração? Começa a vencer esses pecados, que daí você vai ter força e autoridade. Com as mãos assim, diga assim: Senhor Jesus, eu entro agora em batalha, em guerra, e nesta oportunidade nós vamos vencer os espíritos geracionais, familiares. Senhor, neste campo de batalha, eu quero colocar essas maldições que podem ter vindo de geração em geração até chegar a mim. Tudo aquilo que eu herdei e dei brecha para que isso desenvolvesse na minha vida. Tudo aquilo que está sobre a vida amorosa, financeira, sobre a minha saúde, tudo aquilo que está sobre a vida espiritual, emoções, sentimentos, tudo aquilo que vem dos antepassados, eu quero rejeitar. Eu não aceito essa herança, porque eu tenho uma herança de Cristo Jesus, é remida pelo sangue e foi confirmada pela morte de Cristo Jesus. Senhor, eu coloco agora esses espíritos que têm atuado em todas essas áreas, eu coloco na tua presença, para que eles possam ser destruídos, porque hoje sairei daqui com a minha vida transformada. Este pecado que eu não consigo ter força sobre ele, que o meu espírito se conecte ao Espírito Santo, para que eu tenha força, níveis de glória. Declaro agora que toda essa força pecaminosa, ela venha morrer, e que no nome de Jesus, o fruto do arrependimento brote dentro de mim. Faz também, Senhor, brotar dentro da minha família,
e que cada um se arrependa dos seus pecados. Eu intercedo por eles. Tira, Senhor, da mente a cauterização, quebra a dura servir e traz agora o martelo que destrói a penha, a pedra e quebra esses corações de pedra, destruindo e dando a eles um coração novo, um coração de carne, aquebrantado e contrito diante do Senhor. Eu coloco agora neste campo de batalha todo o mal para ser destruído em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Isso. Os irmãos vão relevando, porque hoje eu tinha que falar tudo isso daqui. Mas não deixe, por favor, que essas palavras elas se tornem vãs, sem fruto. Pelo contrário, que você saia daqui hoje edificado e abençoado. Eu vou pedir você que estenda a sua mão assim. Faz assim. As obreiras pastoras vão estar colocando nas suas mãos uma poção, um pouquinho de sal aí. E nós vamos fazer dessa igreja, desse lugar, e quem está comigo aqui pela internet, aonde você estiver, aí vai ser o seu campo de batalha espiritual. E essas maldições hereditárias vão ser quebradas, destruídas. Esse espírito não vai ter mais força contra você e contra a sua geração. Que Deus ele tome prazer na tua oração, no teu propósito, na tua aliança de sal. E venha realmente subjugar todos esses inimigos. E não se detenha. Pelo contrário, ore, clame, busque. Porque você pode pensar, pastor, mas tem demônio demais, tem gente que tem legião. Eu vou repetir o que eu estou falando todo dia para você. Maior é o número daqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. O número de anjos para te abençoar é muito maior do que os demônios para te perturbar. Lembra da rebelião de Lúcifer? A Bíblia diz que ele trouxe só uma terça parte, 30%. Os outros ficaram lá no céu. Numa matemática simples, para cada demônio que te atormenta, tem 2 anjos para te livrar. Uma matemática simples. Uma terça parte. E lembra de Jacó, aquela pregação. Irmão, aquele negócio saiu da minha cabeça até hoje, um acampamento. Jacó foi lutar com Deus e ele viu um acampamento de anjos. É esse acampamento que está aqui. É esses anjos que quando você jogar esse sal no chão, eles vão trabalhar agora de uma forma violenta para te abençoar. Por favor, especifique agora uma área da sua vida ou o que você está especificando. Sua saúde, o financeiro, a vida amorosa. Especifique aí agora. Isso, fale para o Senhor. Eu quero romper. E eu vou dizer para você, se esse mal que está na sua vida é resultado de um legado, de uma herança, ela vai ser quebrada agora e você vai ser livre. Diga assim comigo, Senhor Jesus, está aqui na minha mão o sal da aliança que eu tenho contigo. Quando eu jogar no chão esse sal, este lugar aonde eu estou se tornará um campo de batalha
o vale de sal. E todos esses inimigos, adversários, demônios que trabalham através da iniquidade serão julgados e subjugados pelo Senhor, pelo meu Deus. Senhor, eu quero agora que o milagre aconteça. Libera os teus anjos neste momento, porque eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Jogue aí no chão aí perto de você, tá? Jogue aí, pode bater as mãos aí. Agora vocês vão especificar. E eu vou orando daqui por vocês que estão aí. Vocês estão aqui na igreja, vocês vão receber imposição de mãos. E fica firme, porque Deus vai te honrar. Comece a falar com o Senhor aí. Comece a buscar Ele aí. Senhor, neste momento, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor toque cada pessoa, Senhor. Cada homem e cada mulher. Hoje, Senhor, nós estamos aqui enfrentando as maldições hereditárias. Os espíritos que têm passado de geração em geração, que têm desenvolvido a enfermidade na vida dessa pessoa, ou na vida dos seus familiares. Nós estamos aqui hoje, Senhor, colocando nesse campo de batalha, para ser destruído, para ser humilhado. Esse mal que tem vindo na vida amorosa, esse espírito de iniquidade, hoje, Senhor, é dia da gente romper com as hortes, com a tropa infernal da iniquidade. Senhor, começa a tocar cada pessoa agora. Começa a tocar cada homem, cada mulher. Se essa maldição, se essa amarração foi gerada pelo pecado dele, pelo pecado dela, quebra. Se foi gerada pelos antepassados e veio um legado familiar que essa pessoa tomou posse pecando novamente, quebra, Senhor. E se isso foi gerado por uma feitiçaria, por uma bruxaria, por uma magia negra, pelo encantamento, quebra, Deus. E todos os espíritos comecem a perder a força agora. Solta ele, solta ela, solta a vida financeira, miséria, pobreza, dívida, falência. Solta a saúde dele agora e dela agora. Espírito de enfermidade e de doença, saia da pele, saia da carne, saia do sangue, saia dos ossos, da junta, dos nervos, das articulações. Saia do organismo dessa pessoa agora. Toda dor, toda inflamação, infecção, ferida. Saia da alma, tristeza, angústia, solidão, depressão. E vai embora agora toda perturbação. Nós te damos uma ordem agora. Solta ela, solta ele agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai tocando essa família. Esse espírito, meu Pai, que tem perpetuado de crime, esse espírito de idolatria, de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria, é para ir embora agora. Todas as alianças, todos os pactos que os nossos antepassados tiveram, esse legado nós rejeitamos agora e declaramos que a nossa aliança é com Cristo, a nossa aliança é com Jesus, e esse mal não tem mais força. Tudo aquilo que foi feito na Mata Virgem, no cemitério, no Roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, vai embora agora. Solta essa mulher, solta esse homem. Senhor, faz o milagre acontecer agora. Abre os céus, Pai, e libera as tuas bênçãos, Senhor. Libera, Pai, um milagre agora, Senhor. E essa pessoa, Pai, que tem sofrido, Pai, e quantas orações, quantas pessoas já tentaram ajudar. É você mesmo, demônio, que tem se escondido ao longo dessa geração.
Você que diz que é o mais forte, o que manda nessa horte, você que manda nessa tropa, eu estou falando é para você. Acabou. Solte ele, solte ela, porque ele e ela pertencem a Jesus e você não tem mais poder. Nós tomamos autoridade sobre você, nós tomamos domínio sobre você, como reis e como sacerdotes, como pessoas que têm coroas de glória, autoridade, e damos ordem agora: saia, 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 em nome do Senhor Jesus. Pai, abre os céus e faz o milagre acontecer, Senhor. Honra cada pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus toque você, que Deus honre você, que Deus abençoe você. E fica firme, que Deus vai honrar o teu clamor, a tua oração. Amém? Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.